Peraí que eu vou pôr o microfone. Oi, people. Vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo? Vocês estão me ouvindo? É a Sossô que tá no coisa do Brandão? Pera aí, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tava com uma musiquinha de fundo, mas é porque tava no computador a música. Então não sei se tava saindo aí a música. Ai. Ah, tá me ouvindo. E a música não, né? Vocês estão ouvindo a música ou não? Que não é pra ouvir a música tava no computador. Tava saindo aqui no meu fone. Mas eu já pus pausa. Ah, você tava ouvindo a música? Não? Ah, então tá bom. Oi, gente. Que legal todo mundo aqui. Hoje, eu coloquei lá a Gabi, né, que tá fazendo todo o esquema lá de... Ai, como é que eu posso dizer? De arte, né? Porque ela é uma artista que o Senhor colocou, né? Na nossa igreja, graças a Deus. E então, aí, ela colocou só minha carinha lá. Porque até então não tinha achado ninguém pra... Tá dando um delayzinho pra vocês? Porque eu tô me vendo depois do que eu falo. Tá normal pra vocês a imagem? Tá tudo certinho? A imagem tá direitinho também? Ah, o Brandão, vou esperar entrar um varão pra poder entrar também. Tá bom, mas fala pra Sossô assistir com você, que eu gostei da presença dela da outra vez. Então, gente, é, eu vou, a gente vai conversar hoje sobre, e eu tenho isso como uma conversa, porque a gente tá, né, tipo, batendo um papo, como se a gente estivesse, sei lá, numa reunião, ou numa sala de aula. Pra mim, eu tenho isso assim, como se fosse uma sala de aula. E aí, e é uma história que eu amo demais, é uma das que eu mais gosto na Bíblia, por vários motivos. O principal motivo que eu vou falar, ou porque eu gosto dessa história, vou deixar pro final, né? O principal motivo. Mas eu queria que vocês entendessem, então, aí quando eu falei que era sobre Esther, né, que eu ia falar, aí uma pessoa falou, mas eu queria falar sobre ela, eu tô doida pra falar sobre essa pessoa, tal, que não sei o que. Eu falei assim, então vamos lá, vamos junto. Ela falou, então nem precisa me colocar na coisa, a gente tipo faz 5 minutos que a gente terminou de alinhar as nossas expectativas, vamos dizer assim, e eu vou chamar ela já já, porque ela é uma pessoa muito ocupada, vocês vão entender por quê. Mas o que eu quero? Eu vou primeiro situar a história de Esther para vocês. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir história, tem gente que gosta da parte prática da Bíblia e tal, mas eu acho que pra gente saber onde a gente quer chegar, vocês precisam saber de alguns detalhes da história de Esther, de alguns contextos. Então eu coloquei em alguns tópicos para eu poder me balizar e passar para vocês. Oi, Lucas! Personagem internacional na nossa live. Não que vocês não sejam importantes, tá, gente? Mas é que tem como chama? Um ouvinte lá da Irlanda. É chique, né? Então... Aí, eu vou contar para vocês, assim, eu vou iniciar contando sobre a história, só a parte histórica. Não vou falar nada sobre o que isso quer dizer, o que a gente vai aprender, certo? Então, eu vou começar agora passando algumas coisas sobre a história de Esther. Primeiro, a gente tem que entender que a época de Esther, eles não estavam em Jerusalém. Eles estavam na região da Pérsia, que hoje é conhecida como o Iraque. Então, onde é o Iraque hoje, é lá onde foi a Pérsia, a Babilônia, foi tudo naquela região lá.
E inclusive hoje, até hoje é um lugar muito disputado, porque é cheio de petróleo, cheio de riqueza e tal. E Esther estava lá, porque alguns anos antes, sei lá, alguns 200 talvez anos antes, porque Esther nasceu na Pérsia. Apesar dela ser judia, ela nasceu na Pérsia. O povo foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. E aí que a gente vê a história de várias pessoas, de Daniel, lembra a história de Daniel, que ele foi, Daniel foi quando foi levado dessa turma, porque Daniel era filho dos nobres, blá, 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 e foi indo, e o povo foi ficando nessa cidade. Com o tempo, a Babilônia caiu, né? Todo mundo fala, a Babilônia caiu. Por quê? Porque Ciro, um rei, que era um rei persa, tomou a Babilônia, matou o rei da Babilônia e foi tal, não sei o que lá, ele tomou conta da Babilônia. Então, tudo que a Babilônia tinha de domínio na época, se tornou domínio dos persas e dos medos, né? Então, os médios e persas foi quem tomou o domínio nessa época. Então, a grande potência mundial da época era a Pérsia. E Ciro era o rei da época. Bom, só que aí foi passando, o povo de Israel estava lá e foi continuando, entendeu? Eles foram ficando lá. Eles não eram escravos mais, eles já viviam como pessoas normais no meio do povo. Não eram benquistos, porque a Babilônia, todo o povo que tinha o povo judeu dentro, não gostava do povo judeu porque eles eram monoteístas, né? Eles acreditavam num único Deus. E a maioria dos povos, principalmente naquela época, eram politeístas. E eles achavam absurdo o povo de Deus acreditar num Deus só, né? Deus único, que fez tudo. Como é que pode? Então, normalmente as pessoas, a maioria dos lugares não gostavam do povo judeu. O povo judeu, então, vivia na Pérsia, espalhado por todas as províncias da Pérsia. Províncias são várias cidades aonde ela tem o domínio. Se a gente for situar hoje, é como mais ou menos o que a gente chama de Reino Unido, que tem a Inglaterra e ela manda em alguns outros países que faz parte do Reino Unido e tudo ligado lá. Nem são juntos, porque a Inglaterra, no caso, é uma ilha, mas tem vários países até fora dessa ilha que fazem parte do Reino Unido, que quem manda em tudo é a Rainha Elizabeth, que é eternamente vive, né? Que o pessoal fala até que é impossível ela pegar Covid, porque ela já passou por tantas outras pestes, nunca pegou nada, né? Ela vai fazer 100 anos já, ela e o marido. Mas ok, voltando à questão da Pérsia, foram tendo rei, nascendo os filhos, aí chegou a época do rei Assuero. O rei Assuero, na Bíblia, na tradução antiga, na revista Almeida e corrigida, o rei chama Assuero. Na Bíblia nova, versão, a NVI, chama Xerxes. Por quê? Porque Xerxes é o nome dele, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Eu até comentei, acho que foi com a Gabi que eu comentei essa semana. Xerxes era o nome dele grego, e Assuero era o nome dele na Pérsia. E a história do mundo conhece ele como Xerxes. Tem o Xerxes e o Artaxerxes, que vocês já devem ter, quer dizer, quem estuda história total já deve ter ouvido falar deles. Então, esses Xerxes e Artaxerxes Xerxes era esse rei que se chamava Assuero para os persos. Tá? Então, eu, por exemplo, cresci ouvindo como rei Assuero. Não cresci muito, mas, né, cresci ouvindo como rei Assuero. Mas hoje é mais, a Bíblia tem como Xerxes. É o mesmo rei, é a mesma pessoa, estamos falando da mesma pessoa. Também, há alguns anos atrás, não sei quanto tempo, teve Oi, Lu, ainda bem que você conseguiu entrar. Teve na Record uma série ou novela, não lembro. Eles fazem muito disso, né? Eu acho que é série bíblica que eles chamam, eu não tenho ideia. Com personagens bíblicos. E eu lembro de Esther, eu acho que o de Esther foi o único que eu assisti inteiro.
E eles são, assim, a maioria dos que eu vi das coisas que eu vejo assim no Record são bem bíblicas. É claro que tem sempre vamos dizer assim, um romanceado, alguma coisa assim meio floreado, eles acrescentam um personagem e tal, mas a essência é bíblica. Então, o que se passou lá tem muito a ver realmente com aquela época. Lu, pra mim também. Esther, na verdade, a personagem bíblica preferida pra mim é Esther, entendeu? É a personagem bíblica, é o livro preferido pra mim. Agora, de capítulos, de coisas e tal, eu tenho vários capítulos, assim, que já me chamam a atenção. Bom, voltando ao contexto, Esther, deixa eu ver onde eu parei. Então, aí tinha lá o rei Assuero, que era poderoso. Não sabemos que idade ele tinha na época, mas provavelmente ele estava perto dos 40. Ele tinha passado os 30, com certeza. Ele já era casado e já tinha filhos. Ele era casado com a rainha Vasti. A Vasti era a rainha, e ele tinha, sabe lá Deus quantas concubinas, porque naquela época o rei tinha o que queria de mulher, né? E ele tinha lá a rainha Vasti e tal, e dá-se a entender, por todo o contexto, que Assuero devia ser um cara muito ostentador, sabe? Que gostava de mostrar, gostava de se exibir, gostava de mostrar o que ele tinha, as riquezas. Várias vezes na Bíblia que fala dele, fala disso. E que fez uma festa para mostrar as riquezas. E que fez isso para mostrar. Numa dessas oportunidades, ele fez uma festa, encheu a cara. Alguns historiadores dizem que essa festa chegou a durar 6 meses. E eles bebiam vinho. Então você imagina aquele lugar onde tem aquele bando de homem, porque homem não se misturava com mulher. A festa era dos homens e a festa das mulheres. A minha mãe tá falando, né? Esse livro não fala o nome de Deus em nenhum capítulo. Não fala, mas a presença dele tá lá o tempo todo, né? É muito legal. Se eu não me engano, acho que tem 2 livros na Bíblia que não falam o nome de Deus. É o livro de Esther, e tem mais um que acho que é um dos profetas, eu não lembro qual que é. Mas bom, voltando ao assunto, Esther tava, Vasti era a rainha, e o rei Assuero deu a bendita festa lá. Na festança, o que aconteceu? O rei, né, todo alegrinho, né, daquele jeito lá, falou assim: vocês estão vendo todo o meu reino, vocês vão ver também a rainha que eu tenho. O texto bíblico diz que Assuero mandou chamar Vasti, vestida com a coroa, e Vasti se recusou. Vasti estava dando uma festa para as concubinas do rei e para as mulheres dos nobres que estavam nessa festa. Né? A Eliette, após a quarentena, 6 meses de festa seria bom. Nossa, 6 dias já estava feliz da vida. Um churrasquinho top. Mas aí a rainha Vasti... Isso fala na Bíblia. Porém, os historiadores... Luana, lembro você contando histórias da Bíblia. Eu lembro que... Ai, gente, ó, um parêntese aqui. Se eu não me engano, acho que foi o William da Bruna, quem lembra dele há muito tempo, ele falava que gostava de ver eu ler os textos bíblicos, que eu falava como se eu estivesse contando para criancinha, porque durante muitos anos eu fui professora de educação infantil, então às vezes parece que eu tô falando com criança. Não é a minha intenção, gente, é o meu jeito. Eu tenho esse hábito de falar assim, de usar a mão, de usar caras e bocas, porque as crianças gostam, e é costume, eu acabei fazendo. Mas continuando, isso, exatamente. Então, continuando, o rei falou para chamar Vasti, que ele falou: não, eu tenho uma mulher top das galáxias, vamos lá, vamos mostrar a minha mulher. Traga ela aqui, então, de coroa. Porém, os historiadores dizem que o rei mandou ela entrar na presença daquele bando de homem bêbado só com a coroa, nua com a coroa. E ela não aceitou, porque naquela época, você não aceitar um pedido do marido era uma afronta. Então, fica muito mais evidente o fato de que ela não aceitou por causa desse fator, do fato dela querer, do rei querer que ela fosse, como chama? Nua, com a coroa na cabeça, mostrar ela para bando de homem bêbado.
Eu acho que ela ainda tinha miolos, né, na cabeça. E ela falou que não ia. Nossa, o rei ficou furioso. Aí o que aconteceu? Cheio da alegria, né, que não devia, juntou os conselheiros que tava tudo mamado também e falou assim, e agora, o que eu faço com essa rainha que não aceitou isso? Aí olha só o texto, eu vou ler pra vocês porque é muito bom. Imagina, nos tempos de hoje isso. Se hoje a gente encontra machismo, imagina naquele passado. Eu vou ler o texto pra vocês que os conselheiros do rei Assuero deu pra ele. Olha o conselho. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão os seus maridos e vão dizer, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do seu agrado, rei, ou seja, enche o miolo do rei do que não deve e aí enche a bola dele também. Se for do seu agrado, rei, emita um decreto real que seja escrito na lei da Pérsia e da Média que não se pode revogar. Aqui eu vou abrir um parêntese. Os medos e persas, eles tinham uma lei aonde, se a lei fosse criada, nada poderia revogar aquela lei, nem o próprio rei. Então, se o rei criasse uma lei, ele nunca poderia voltar atrás. Então, se ela fosse a Bia, você tá falando igual a vovó. Oh, meu Deus do céu, eu amo minha vovó. A nossa vovó, no caso. É verdade, ela contava isso pra gente assim, né? Era muito bonitinho, verdade. Então, voltando. Ai, meu Deus. Da lei, né? Então, as leis medos e persas, nem o próprio rei podia voltar atrás naquilo que ele falava. Se ele assinou ou selou, né? Que depois, numa outra oportunidade, se der, eu explico sobre o selo, que hoje talvez não dê, acabe ficando muito comprido e a gente tem muita coisa para falar dessa história. Então, se o rei assinou aquela lei, se o rei determinou aquela lei, ninguém pode fazer voltar atrás. E aí o conselho continua. Então, já que existe essa lei, rei, de que você não pode voltar atrás, determine que Vasti nunca mais compareça na presença do rei. E também dê o rei a sua posição de rainha a outra mulher que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho, de um modo que o rei acatou a postura de Memucã. Memucã foi esse conselheiro. Claro, que homem que não ia ficar satisfeito com esse tipo de conselho? Vamos fazer a rainha virar exemplo para todo mundo. O rei vai rechaçar ela, aí mulher nenhuma vai ousar desobedecer a gente, né? Em vez de usar o amor para conquistar a mulher, não. É o medo mesmo, né? A coisa. O que o rei fez? O rei foi e destituiu Vasti de ser rainha. Em alguns lugares dizem que nesse caso o rei podia, quando o rei fazia isso, a rainha, no caso Vasti, ela poderia ainda continuar morando no palácio, porque esse rei tinha um harém, como se fosse um palácio ligado com vários palácios, né? Ele tinha um harém onde moravam as rainhas, ou a rainha e as concubinas. Então, pode ser que ele deixou Vasti morando lá, mas ela nunca mais poderia entrar na presença do rei e ela perdeu a coroa. Ou pode ser que ele pôs ela para fora do palácio. Também não diz nada a respeito disso na Bíblia, mas é o que a história fala a respeito desse tipo de atitude. Bom, passando a bebedeira, a cara cheia, o rei, tô sem rainha. E agora? O que será da minha vida? Quem será? Como é que eu vou fazer? Aí, é claro
que aí me chega um outro conselheiro do rei, que eu não sei o que esses homens têm na cabeça, acho que só deve ter minhoca. Chega lá e fala assim, rei, isso porque o rei tinha uma casa com trocentas mulheres, sabe lá Deus quantas concubinas ele tinha, ele podia escolher de qualquer uma e fazer delas rainha. Não, mas os conselheiros falaram assim, rei, por que você... E outra coisa que a gente pode ver, né, como gostavam de puxar o saco do rei, não sei porquê, né, mas eles falaram assim, rei, por que você não faz o seguinte, chama todas as mulheres virgens do reino, que elas se apresentem a você, e a que você gostar mais, você faz dela rainha. Você acha que o rei não gostou dessa ideia? Ha! E outra, o negócio de se apresentar pra você, não é o desfile igual a gente vê da Cinderela, se eu não me engano, a que perde o sapatinho, não lembro qual é a que perde o sapatinho, sei lá, se é a Cinderela, qual é a que perde o sapatinho lá. Mas, quando a mulher se apresentava ao rei, era para passar uma noite com ele. Ele ia conhecer ela intimamente. Se ela se agradasse dele na cama, aí... Ai, peraí, gente, eu mexi aqui, deu errado. Ah, não. Cinderela, né? A Bia tá falando, é Cinderela. Se o rei se agradasse dela na cama, se fosse satisfeito, tudo tal, aí o rei, tipo, reserva essa aqui no sim. Ou então, não, essa não. Porém, a mulher que passasse uma noite com o rei, ela nunca poderia ser de mais ninguém. Entendeu? Ela virou concubina do rei, mesmo que o rei nunca mais quisesse nada com ela. Ela ia viver no harém, ia estar lá e nunca, como chama? Poderia ter outro homem. Esse era o destino das concubinas. Então, as concubinas, a maioria das concubinas que tinham lá, pode ser que só tinham dormido uma vez com o rei. E estavam lá, porque elas eram mulheres do rei. Aí foi feito isso, o rei, claro que achou isso ótimo. A Bíblia diz que levou cerca de 12 meses para preparar essas mulheres para chegar à presença do rei. Que tipo de preparação? Provavelmente com estudos, provavelmente com perfumes e banhos e balalá, bilili. Naquela época o bonito era a mulher ser gordinha, né? Então acho que eles davam bastante comidinha para a mulher ficar fortinha, para aparecer lá com tudo, né, recheada para o rei achar lindo. Então foi espalhada essa notícia. Olha, se preparem todas as virgens do reino, venha porque o rei vai escolher a rainha dele. Aí entra a história de quem a gente quer falar, que é de Mardoqueu e Esther. Mardoqueu era um cara, na Bíblia fala que ele era, em alguns textos, em algumas versões bíblicas diz que ele era primo, e em outras versões diz que ele era tio de Esther. Esther era órfã desde pequenininha, então Mardoqueu pegou ela para criar. Pelo que dá a entender, realmente ele é primo, provavelmente ele é primo da mãe de Esther, é o que dá a entender. E por isso que algumas traduções falam que é primo, outras falam que é tio, porque é como assim, né, que nem eu e a Bia, nós duas somos primas. Vamos supor que acontecesse alguma coisa quando as crianças dela eram pequenas e eu pegasse as crianças dela para cuidar. Eu poderia ser tanto tia quanto prima, né, das crianças. Nesse nível de parentesco que eles tinham. Minha mãe tem algumas primas que eu chamo de tia, porque são da idade dela e eu chamo elas de tia. Eu falo tia Ruth Esther, mas ela é prima da minha mãe. Então, tia Raquel, que também é prima da minha mãe. Mas ok, voltando ao assunto, então Mardoqueu devia ser nesse nível de parentesco com Esther. E ele criava Esther com toda a educação, com toda a diligência, dentro dos princípios bíblicos e como se fosse filha dele. Ele tinha um amor de pai por Esther. E aí, quando ele ficou sabendo disso, ele, Esther, já descobriu um negócio, vamos lá, Esther, você vai entrar na presença do rei lá para ver se você vira rainha. Não sei qual a idade que Esther tinha na época, provavelmente uns 16, 17, 18 ou 19 anos, era mais ou menos nessa época. Ela era virgem, devia ser uma mulher bonita. E foi então que Esther se apresentou lá para os eunucos do rei para poder se preparar para ser rainha. Quando Esther foi, né, nessa ida de Esther, Mardoqueu falou assim para ela, só que eu vou te falar uma coisa, não fale para ninguém da sua
ascendência, que você é judia. Não conte pra ninguém, entendeu? Quando você entrar no palácio, seu nome é Esther. Por quê? Porque, na verdade, o nome dela de nascimento era Radassa, que quer dizer murta. Depois a gente vai falar sobre o significado dos nomes, tá? O nome dela era Radassa, mas o nome dela Pércio, o nome dela na língua, no lugar que eles estavam acostumados, era Esther. E também a gente vai falar sobre isso. Ela entrou no palácio como Esther e ficou lá. Diz a Bíblia que ela ficou... quer ver? Mardoqueu ia todos os dias na porta do palácio para saber notícia da filhinha dele, né, da Preciosa, queria saber como é que ela tava, tal, porque ele não podia entrar, mas ele ia na porta do palácio e provavelmente tinha os fofoqueiros de plantão que ia lá, pegava notícia, provavelmente não tinha, né, como tem em qualquer lugar e qualquer ano, isso não é de hoje, né, os paparazzi da época, que nem hoje tem os sites de fofoca, tal. Naquela época tinha também, só que de outro jeito. Eu ia lá saber, voltava e contava. Então, Mardoqueu ficava à espera de saber o que estava acontecendo com Esther. Bom, diz que no 10º mês foi a vez de Esther. Então, o rei já tinha experimentado, sabe lá Deus quantas mulheres o cara já tinha experimentado. Chegou o dia de Esther. Esther foi lá, se apresentou ao rei. A Bíblia diz que Assuero ficou apaixonado por ela na hora. E na hora declarou ela rainha. Na hora fez uma festa para ela. Na hora disse, pronto, achei a minha rainha, achei quem eu queria. É Esther que vai ser a rainha, tralá, tralá, tralá. E aí Mardoqueu também ficou sabendo, ficou feliz da vida. Esther tá lá, foi escolhida, tal. O rei também tinha, nesse contexto todo, ele tinha um cara, né, que era tipo o queridinho dele, que era um segundo no reino, porque a maioria dos reis tem isso, que era o cara conselheiro direto dele e tal, que chamava Amã. Esse cara se achava o bambambam da província, entendeu? Ele achava que ele era demais, e ele obrigava que sempre que ele passasse, entendeu? Que as pessoas se ajoelhassem e prostrassem diante dele, afinal... ele era o top dos tops lá do palácio, então as pessoas tinham que se ajoelhar diante dele. Porém, Mardoqueu não se ajoelhava. Ele passava e Mardoqueu continuava em pé. E muitos perguntavam para Mardoqueu, mas por que você não se ajoelha diante do cara? Meu, você é doido? Você quer levar, sei lá, você quer levar um castigo, alguma coisa? Ele falou, não, eu só me ajoelho diante de um Deus único. Eu sou judeu. Eu não me ajoelho diante de outros deuses, de outras pessoas, de outras coisas. Eu só me ajoelho diante do meu Deus. E ele falava isso abertamente para as pessoas. E é claro que Mordecai ficou sabendo disso. Amã ficou sabendo que ele era judeu. E para Amã aquilo era o top da arrogância, entendeu? Como é que pode o cara não se ajoelhar com para mim, não entrar no que os outros estão fazendo. Aí... ele teve isso como uma afronta, né? Aí ele teve uma ideia. Olha só. Ele falou assim, bom, eu sei que ele é judeu. E diz a Bíblia também que ele conversava muito com a esposa dele, e a esposa dele dava esses tipos de conselho pra ele. Imagina que sabedoria que a minha tinha. Aí disse que ele chegou pro rei e falou assim, rei, eu não sei se você sabe, mas tem um povinho misturado aí no meio do nosso povo que diz que adora um Deus único. E isso vai contra as nossas regras. Você não acha que tá na hora da gente exterminar esse tipo de gente? Aí o rei falou assim, bom, faz o que você quiser. Aí diz que Amã sorteou lá, né, tirou a sorte para ver que dia que era o mais legal para fazer isso, para matar todos os judeus, e mandou a ordem, e era Amã que tinha o selo do rei, que fala que era o anel real que selava as ordens do rei. Amã foi lá, pronto, no dia tal de não sei quantos e tal, todo judeu vai morrer. Então todo mundo pode... Você encontrou um judeu na rua, você mata. A gente não quer mais esse tipo de povo aqui. Chegou lá. Agora você imagina assim que o povo judeu descobriu isso. É claro que foi como é que chama? Um baque, um choque
talvez até parecido com o que a gente tá vivendo hoje, né? Tipo, chocado com a realidade. Eles se chocaram com aquilo e diz que muitos deles caíram em terra e ficaram prostrados e choravam e clamavam a Deus, tal. E a rainha, lá dentro do palácio, tadinha, sem saber nada, não tinha celular, não tinha internet, não tinha Rede Globo, não tinha CNN, ela não sabia o que estava acontecendo. E ninguém falava pra ela, porque também, de uma certa forma, nem era da conta dela. Aí aí Mardoqueu ficou triste também, e aí fala que ele se expôs da maneira que o povo judeu fazia quando se humilhava, que era se jogou no chão com roupa, rasgou todas as roupas dele, se vestiu de saco e cinza, tal, não sei o quê. E um dos fofoqueirinhos de plantão chegou lá pra rainha, ó, seu tio tá jogado na rua, minha filha, pelado, coberto de saco, de cinza, tá a humilhação, e todo mundo tá vendo. Aí a rainha, meu Deus do céu, pega essas roupas, leva lá pro meu tio vestir, né, a rainha falou. Aí o cara foi e fez isso. Aí Mardoqueu falou assim pra ele, fala pra rainha que eu não vou fazer isso, porque tá acontecendo isso, isso e isso, que talvez ela não esteja sabendo. Aí o informante foi lá correndo e falou, rainha, ó, ele pediu pra te avisar que ele tá desse jeito porque foi Amã decretou uma ordem de matar todos os judeus. Foi aí que a rainha ficou sabendo disso. É claro que ela ficou desesperada, mas acho que lá no fundo ela... Ufa, ainda bem que eu sou rainha e ninguém sabe que eu sou judia, né? Sei lá o que passou na cabeça dela, mas eu, como ser humano, eu pensaria isso, né? Eu acho que talvez ela deve ter pensado isso também. E aí, Mardoqueu mandou falar pra Esther, falou assim, Esther, faça alguma coisa em nome do seu povo. Do povo que você nasceu, do povo que deu origem pra você. Aí ela chegou pra Mardoqueu e falou, Mardoqueu, você não sabe. Aqui tem uma regra que é a seguinte, ninguém pode entrar na presença do rei, e tudo isso pelos, como chama? Pelos, como é que fala? Pelos comissários, né? Pelos fofoqueiros de plantão. Então, um falava pro outro, tal, porque ela não podia ir até o portão pra conversar com o tio dela. Aí ela falou assim, aqui tem uma lei que ninguém entra na presença do rei sem que seja autorizado. Aí ele falou, não, mas você tem que fazer alguma coisa. E aí vem o versículo que eu mais gosto, que é assim, ó. Quer ver? Versículo do capítulo 4, versículo 13 e informantes, isso, Bia, informantes, melhor do que fofoqueiro, do capítulo 4, versículo 13 e 14, esse versículo mexeu demais comigo, já há muitos anos. Fala assim, Mardoqueu manda esse recado para ela, fala assim, olha, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Aí agora que vem o que eu acho demais. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Entendeu? Ele pôs a pulga atrás da orelha de Esther. Ele chegou para ela e falou assim, será que não foi por isso que você foi colocada como rainha, querida? Será que não tem um propósito maior em tudo isso? Isso, claro, mexeu com Esther, e a Esther mandou de novo os informantes chegarem lá e falar assim, oi, Rai, você tá aí? Chegou para os informantes e falou para os informantes, olha, fala para eles, então, preparar um jejum de 3 dias e 3 noites, até os bebezinhos, né, eles faziam um jejum, aquele jejum de comer nada, um jejum que eu vou me preparar para entrar na presença do rei, e aí eu quero achar uma maneira de falar com ele e tudo tal, e buscar de Deus uma estratégia, e foi isso que aconteceu, teve o jejum, ela esperou esses 3 dias, e ela foi para a presença do rei, chegou lá na presença do rei, o rei todo derretido pra ela, oi, minha querida, entra. Ele estendia o cetro, ela tocava o cetro, aquelas coisas, tudo tal, real. Aí oi, minha querida, o que você quer de mim? Se você pedir até metade do meu reino, eu te dou. Ó, que homem romântico. Aí ela falou assim, ai, rei, eu só queria o seguinte, eu preparei agora
um banquete, um jantar, e eu gostaria que você fosse lá e chamasse também o seu servo Amã para ir lá comigo pra jantar lá com a gente. Aí ele, só isso? Claro, então vamos lá. Aí ele pegou e chamou a Amã. A Amã se sentiu, né? O rei tava de bom humor. O Amã se sentiu, foi lá todo bonitinho. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos jantar. E aí foi o jantar. A rainha, o rei e a Amã. Aí o rei chegou e falou assim, mas o que você quer, meu amor, querida? O que você quer? Pede pra mim. Ela, olha, só vou te pedir mais uma coisa. Eu quero mais um banquete amanhã. Eu quero que amanhã a gente faça mais um banquete. E aí, então, eu revelo pra você o meu desejo. E que a Amã também venha no banquete. Aí o rei falou, não, tudo bem, tal. Você pode imaginar como o nojo desse cara, a Amã, saiu de lá? Saiu se achando. Ele saiu do palácio, tipo, a rainha convidou uma pessoa, e essa única pessoa fui eu sou demais, eu sou o top das galáxias. Uma coisa que eu esqueci de avisar, perdão, gente, pior que tá indo pra caramba o tempo. Um pouco antes disso, aconteceu que na porta do palácio, Mardoqueu ouviu alguém comentar e conspirar para matar o rei. Duas pessoas. E Mardoqueu mandou avisar Esther. Esther avisou o rei conferiu e viu que os caras estavam fazendo isso mesmo e o rei mandou matar. E Esther falou, foi Mardoqueu que me avisou. Aí o rei falou assim, anota isso no livro do rei, no livro de crônicas, deixa anotado lá que isso é para deixar registrado. E foi passando. E aí teve o jantar, Amã saiu do palácio, ele dá de cara com quem? Com Mardoqueu. Todo mundo se ajoelhando e Mardoqueu lá de pé, com a cara lá. Aí Amã ficou louco. Falou, como é que pode, sabe? Eu sou o preferido do rei, esse cara nem pra se ajoelhar diante de mim, ficou doido. Chegou em casa, foi lá e vomitou tudo pra mulher dele. Aconteceu isso, eu fui convidada, não sei o quê. E sabe que aquele cara ainda teve a audácia de fazer isso? Aí ela falou assim, olha, faz o seguinte, faz uma forca do tamanho sei lá, acho que era 20 metros, enforca o Mardoqueu nessa forca para todo mundo saber quem você é, o pessoal te respeitar, para todo mundo ver. Aí, nossa, que ideia genial. E ele mandou fazer a forca durante a noite. Ok. No dia seguinte de manhã, ele passeando, né, pelo palácio. E nessa noite o rei teve uma insônia. Olha que coincidência. O rei teve insônia, aí ele pegou e pediu pra alguém ir lá ler as crônicas pra ele, pra ver se ele pegava no sono, contar uma historinha. Não tinha TV, não tinha internet, não dava pra jogar um joguinho, então alguém tinha que ler uma historinha pro rei. E a pessoa, coincidentemente, né, abriu na parte que Mardoqueu salvou a vida do rei. Aí o rei virou e falou assim, escuta, o que foi feito pra esse homem? Ele salvou a minha vida e a gente fez alguma coisa pra honrar ele? Aí o cara que tava lá falou assim, olha, porque eu saiba, não foi feito nada. Aí ele falou assim, corre, essa parte é demais, eu também acho. Aí o rei falou assim pra esse cara, corre, vê a primeira pessoa que tiver no pátio, manda vir aqui pra mim. Esse servo chegou no pátio, quem que tava lá? Amã, todo pomposo, tentando chegar pro rei, pra pedir pro rei pra deixar pra enforcar Mardoqueu. Só que é claro, o rei foi falar primeiro, aí o rei chegou e falou assim, aí o rei virou pra Amã e falou assim, Amã, me fala uma coisa, me dá um conselho, o que é que eu posso fazer para honrar alguém que o rei tem muita estima? Amã, claro que achou que o rei estava falando dele. O rei, com certeza sou eu. Quem mais que o rei tem estima, né? Rei, o que eu acho legal é você pegar um dos seus cavalos reais, você põe a pessoa sobre este cavalo, veste ele com uma das suas túnicas reais, põe nele alguma coroa, um enfeite bonito e pede para os seus nobres, o seu top dos nobres, levar essa pessoa, puxar esse cavalo por toda a cidade de Suzã, que era a capital, falando, este é o homem que o rei quer honrar, este é o homem que o rei quer honrar. A Amã tava falando, meu Deus, já pensou, todo mundo vai saber. Ele tava se achando. Aí ele falou assim, nossa, que ideia genial. O rei falou, então Amã, você vai ser esse cara que vai pegar o cavalo e vai fazer as honras para Mardoqueu, porque ele salvou minha vida. Vocês podem imaginar a cara do cara, né? Aí lá foi ele catar a roupa. A Amã se achava o top das galáxias. Pois é. Só que o que ele teve que fazer?
Ele teve que se humilhar para Mardoqueu. Ele foi lá vestir Mardoqueu com as roupas do rei, colocar Mardoqueu em cima do cavalo real e ainda levar Mardoqueu por toda a cidade dizendo: este é o homem que o rei quer honrar. Este é o homem que... Você imaginou a humilhação do cara? O cara tava furioso. Então ele chegou em casa, disse que ele estava com tanta vergonha que ele até escondeu a cara até chegar em casa. Quando ele chegou em casa, imagina ele cuspindo fogo pelas ventas, chamou a mulher dele e falou assim: olha, você não sabe o que está acontecendo. Aconteceu isso, isso, isso. Ela falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se o rei quis honrar esse cara, é melhor você tomar cuidado, porque ele é judeu. Eu acho que é melhor você recuar um pouco, porque o negócio pode ficar ruim pro nosso lado. Eles ali conversando, chegaram os mensageiros do rei para levar ele pro banquete, pro segundo banquete lá com a rainha Esther. Chegando no banquete, o rei começou lá a beber, e falou assim: Esther, por favor, pelo amor de Deus, né? Fala pra mim o que você quer, querida. Poxa, eu tô tão ansiosa, eu queria saber qual o seu problema, o que você quer de mim. Pede até metade do meu reino, eu dou pra você. Aí ele falou assim, sabe o que é, rei? É o seguinte, uma pessoa mandou matar todo o meu povo, todos os meus ancestrais, e provavelmente eu não vou escapar dessa. E eu vim pedir por isso. Aí o rei ficou indignado. Quem foi que fez essa barbaridade? Aí ela, aquele carinha ali, é o Amã. Como assim? Ele mandou matar os judeus e eu sou judia. Nossa, disse que o rei levantou furioso. Eu acho que, tipo assim, pra se controlar, ele saiu. Diz que ele saiu do lugar onde estava. E Amã, o que ele fez? Correu, se ajoelhou nos pés da rainha, pelo amor de Deus, implorando pela vida dele, porque ele sabia que ele tava, que já era pra ele. Aí ele chegou... A Amã falou assim, ai, rainha, por favor. Aí foi na hora que o rei entrou. Na hora que o rei entrou e viu a Amã agarrando as pernas da rainha, pedindo por ele, aí que ele ficou mais furioso. Ele falou, além de tudo, você ainda quer violentar minha esposa? Porque o cara já tava cheio dos vinhos, já tava pirado na batatinha. Você ainda quer violentar minha esposa? Aí começou a gritar e chamar os seguranças lá, falar assim, pega esse cara aqui, eu não sei o que fazer com ele. Aí um dos seguranças falou assim, olha, ele acabou de fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. Aí o rei falou assim, então vai lá e enforca ele nessa forca. E esse foi o fim de Amã. E aí o que o rei fez? Pegou Mardoqueu e colocou no lugar de Amã. Então Mardoqueu foi pro lugar de Amã. Mas a Esther ainda chegou pro rei e falou assim, mas rei, ainda tem um probleminha. Ok, muito obrigado, você salvou minha vida, salvou do meu tio Mardoqueu, mas tem todo o meu povo. É o meu povo, eu preciso de alguma coisa por eles. Aí o rei falou assim, e o que eu posso fazer? Aí a minha mãe tá falando, ele se debruçou sobre a rainha, né? Aí o rei falou assim, mas o que eu posso fazer? Porque minha lei não pode ser revogada. Aí ele falou assim, olha, já sei. Esse anel aqui, que é o anel real, que estava com a Amã, vai ficar com Mardoqueu, e o que Mardoqueu quiser fazer pode ser feito. E aí Mardoqueu criou uma regra onde todo o povo, toda como chama? Todo o povo judeu poderia se defender com o que quisesse contra quem viesse contra eles. Então, o povo judeu poderia matar, inclusive tomar os bens daqueles que vieram matar ele. E foi isso que aconteceu. E aí o povo judeu venceu essa batalha, claro. Esse foi tido um dia de festa, até hoje é comemorado com os judeus, é chamado o dia de Purim, que é o dia que eles que eles puderam ter essa liberdade. E, bom, acho que basicamente é isso. Então ficou Mardoqueu lá sendo o top do rei, né, ajudando o rei com as coisas, e a rainha Esther continuou reinando no lugar. Bom, deixa eu ver, basicamente é isso. Agora, eu vou chamar uma pessoa que quer falar sobre esse assunto, né, com a gente, que eu vou chamar... a Bia colocando aqui, né? Quantas vezes o inimigo quis destruir o povo judeu? A gente não tem contas. E é engraçado que todo o povo que ia contra os judeus sabia que eles não tinham saída, entendeu? Que o povo judeu venceria, porque eles tinham um Deus poderoso. Gente, eu vou fazer o seguinte, tô pensando, o que vocês acham? Acho que eu vou dar uma encerrada nessa live.
E vou abrir de novo pra gente continuar, que eu quero chamar a Pri, porque a Pri acabou de ter um neném, a menininha chama Esther, e ela quer falar um pouco sobre Esther. E pra gente não limitar o tempo, não travar o tempo, vamos fazer isso. Eu não vou durar mais 1 hora, porque agora passou acho que 40 e poucos minutos. Não vai ser de 1 hora, vai ser mais um pouquinho, mas é só pra gente não ter que interromper. Pode ser? Eu vou encerrar, fiquem aí e volte comigo, tá bom? Por favorzinho. Eu já volto já. Pri, guarda aí que eu vou te chamar. Voltei. Estamos aí. Cadê vocês? Não me abandonem, por favor. Ai, apareceu Paula, Cris, a Rê, Gabi, Cris, tá aí, eba, todo mundo voltou, que legal. É, a Gabi, eu sabia. Ai, Gabi, eu falo demais, eu não consigo. Você lembra que eu te falei do negócio? Das pílulas? Ah, você sabia da Pri? Ah. Então vamos lá. Deixa só todo mundo entrar e a Pri também. Aí eu vou chamar ela. Oi, Pri, vou te chamar. A Pri acabou de ter um nenenzinho. E a Esther, eu acho que nem fez 1 mês ainda. E por isso que ela vai vir para falar algumas coisas a respeito de Esther, tá bom? Vou chamar a Pri, espera só um pouquinho. Não tô achando, Pri. Você saiu? Achei. Ela. Pri, cadê você? Pri. Oi! Oi, peraí, deixa eu Tá falar. ouvindo, Pri? Tá ouvindo? Tá saindo aí? Tô. Tô ouvindo. Bem baixinho, mas tô ouvindo. Tem um neném Gente, aqui. vocês sabiam que até agora eu tava com o fone ligado no computador e eu tô ouvindo pelo celular. Eu também coloquei o Ai, fone aqui gente, que tentando não cabeça. gritar, gente. Ai, Senhor. Estão me ouvindo? Pri, você tá me ouvindo? Tô. Tá? Quanto Tô. tempo tem a Esther? 27 dias. 27 dias. A Esther, acho lindo esse nome. Tá dormindo aqui. Mas, tá dormindo? Ela tá aí no seu colo, né? Tá aqui, ó. Ah, oi, senhor. Então, a Esther quer participar, é verdade, Lu. A Esther vai participar. A Pri vai falar um pouco pra gente sobre algumas curiosidades da questão de Esther. Então, eu contei pra vocês a história, né? E a Pri vai falar algumas coisas de curiosidade, depois no final eu faço um fechamento. Manda O ver, áudio tá Pri. bom ali? Fale Tá aí. bom? O áudio tá bom Tá aí? Dá bom, pra eu tô ouvir? ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Ó, a Lu, pois eu estou. Acho que o pessoal tá ouvindo, Pri. Então, amei. Pode Eu mandar achei ver. anotado e eu vou ler, porque a mente não tá muito boa Ah, é? ultimamente. Não, a mente não tá boa. É. Eu vou ler aqui sobre algumas curiosidades que eu andei pesquisando, a gente conversou tudo, e eu Uhum, pesquisei até sobre os nomes, né? Eu já tinha pesquisado sobre uhum, Esther antes mesmo de colocar, tinha uma noção, assim, da história de Esther, que eu também gosto muito, mas a gente pesquisa uhum. e vai um pouco mais a fundo. É. Esther era um nome persa, como você havia dito, mas antes de ser Esther, ela chamava Radassa, e pesquisando o que significava Radassa, significa murta também, que é uma planta de arbusto com flores em formatos de estrela. E talvez seja por isso que o nome dela acabou virando depois Esther. E esse nome foi dado após a entrada do palácio. Então, antes dela entrar no palácio, ela se chamava Radassa, né? E o mais interessante disso é que, como você contou da história dela anterior, que ela era órfã, de pai e de mãe, ela já vinha de uma história bem sofrida antes de ser rainha, Sim. até porque não era, eu acredito que o objetivo dela ser rainha, né? Ela não foi pra lá É, pra, eu verdade. quero ser rainha, eu tenho esse interesse. Então Uhum, ela já tinha uma história uhum, sofrida, criada pelo seu primo ou tio, né? Como você mesmo tinha explicado uhum, anteriormente. E aí diz que Radassa, quer dizer, que murta era um arbusto originado da Europa e do norte da África,
com folhas conhecidas por exalarem um cheiro agradável quando esmagadas. Quando eu li isso, eu achei muito interessante quando fala que ela exalava um cheiro agradável quando esmagada, porque Esther foi mais ou menos isso, né? Tipo, ela veio de um sofrimento. E quando ela chegou no palácio, ela já tinha passado por tudo isso. Ela não deixou de ser quem ela era, né? Uma pessoa carismática, uma pessoa simpática, educada. Isso me remeteu muito a ela quando eu vejo, tipo, o significado de murta, né? Que ela é esmagada e exala um cheiro bom. É que foi o que aconteceu com ela. Ela foi esmagada e ao invés Ela tinha dela. tudo para ser, ela tinha tudo para ser uma vítima, né? Isso, Mas na verdade o que ela fez, ela trocou, ela se tornou alguém com cheiro bom, né? Agradável de estar é, junto, né? ela tinha tudo pra ser aquela pessoa, tipo, com também autocomiseração, né? Tipo de, Isso. não, é porque eu sou sofrida, eu Tadinha de mereço mim. estar aqui, tipo, eu mereço esse É. cargo, eu já vim de um lugar tão ruim, mas ao contrário disso, tipo, ela era Uhum, totalmente doce, pelo que fala, pelo que parece na Bíblia, era uma uhum, pessoa, uhum, tipo, muito amável, porque na Bíblia também vai dizer que uhum. as pessoas gostavam dela, né? As pessoas É, ali do reino verdade. gostavam dela. E É aí verdade, e verdade. quando ela chegou lá, ela era muito bem cuidada, tipo, e as pessoas gostavam dela. Uhum, Então, isso significa é que ela era uma pessoa amável ali. E aí também verdade. fala, deixa eu ver aqui, que isso também, tipo, Você pode que. acontecer com a gente, né? A gente às Uhum, vezes passa por algumas coisas e as pessoas acabam se fechando, acabam sendo, ao invés de tentar extrair o melhor de si, elas acabam se fechando e levando isso uhum, de uma forma mais pesada, né? Tipo, por é, onde ela passa. Então, ao invés dela exalar o que é. ela é, a sua essência, ela acaba exalando aquilo que ela passou, É, né? até eu passei para você aquele versículo, né, de Coríntios que fala assim, né? é, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Né? Então ele está falando justamente isso, que nós temos a essência de Cristo, nós exalamos Sim, o perfume de Cristo. E se a gente lê o texto todo de Coríntios 2, ele está falando de sofrimento. tá Ele está falando falando disso. dos sofrimentos que ele teve, das coisas e tal, e por isso ele exala o bom cheiro de Cristo, né? Será que a Exatamente. gente tem exalado esse cheiro de Cristo com os nossos sofrimentos, Pois é. A né? gente às Essa que é vezes a... passa por sofrimentos e a gente acaba descontando das outras pessoas aquilo que talvez seja um Exato, propósito de Deus para as nossas vidas, né? A exatamente. gente acaba não entendendo por que que a gente passa por algumas coisas, ao invés de tentar entender o Uhum, porquê estamos passando por aquilo, né? uhum, Deus tem sempre um é isso mesmo. propósito lá na frente muito maior do que aquilo que a gente está Uhum, passando agora. Então, é que nem você falou, será que a uhum, gente está exalando o bom perfume de Cristo, independente do que estamos passando hoje? De uhum, qual a é situação que isso se mesmo. encontra, né? E aí também tem aqui que alguns estudiosos é, traduções da Bíblia interpretam o nome Esther como escondida ou protegida, pois foi escondendo a sua identidade que ela foi inserida no palácio, né? Ela escondeu aquilo por um tempo, mas existia um É, tempo certo para ela também revelar o que ela tinha que revelar, uhum, né? Se talvez ela é, tivesse já chegado falando o propósito de Deus, não teria se cumprido ali naquele momento. Se uhum, ela chegasse uhum. falando, Isso, e agora você falando, né, eu fico pensando, e às vezes isso acontece com a gente, né? A gente já quer chegar abafando nos lugares, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu uhum, faço isso, eu faço exatamente. aquilo. Ela não, ela simplesmente se colocou no lugar dela e esperou a hora certa de agir, né? Igual A muita gente, mulher, né? a gente às vezes fala isso, a gente quer falar demais, porque já falam, a mulher já fala muito, já falam que a mulher gosta de falar, e a gente tem essa mania de chegar querendo se aparecer, né? Tipo, chegar querendo Isso. se mostrar no lugar, eu sou fulano É. de tal, porque eu sou isso, Uhum, e existe um momento certo para todas as coisas, né? Às uhum, vezes o nosso uhum, momento é de ficar caladinha, esperar o momento certo, chegar devagarinho, que nem ela chegou ali, esperando o uhum, tempo exato. Se ela tivesse falado, feito antes, como diz que a Esther era muito bonita, que ela tinha uma beleza, ela podia usar isso a favor dela, né? Tipo, chegar já é, porque eu sou bela, isso aqui. Não, é, ela não usou desse atributo, tipo, né, pra chegar que a gente falou uhum, abafando no lugar. Ela chegou,
É, quietinha, humilde na dela é, ali, e esperou o momento certo para falar o que ela precisava falar e revelar o que ela precisava revelar. exatamente. Eu acho que com a gente Exatamente. também é assim, né? A gente às vezes precisa meio que se colocar, tipo, no lugar e falar, não, esse não é o momento, né? É entender que Uhum, para tudo tem um momento certo, né? Assim uhum. como para ela. É. E eu lembro que você passou para mim, né, o fato de nós sermos rainhas, né? Uhum, E muitas vezes até eu já cansei de ver isso, né? Da pessoa que usa até os textos bíblicos para se achar, tipo, eu sou filha do rei, e nem é filha do rei, né? Porque Jesus é meu irmão, não é meu pai. Mas ok. Eu sou. A gente tem que ser cabeça e não cauda, né? sim, Esther, meu. Não, em nenhum momento ela usou nenhum artifício para isso, né? Ainda você colocou, falar assim, exatamente. vamos nós, né? Você colocou para mim, vamos nós então nos comparar com uma rainha. Aí até mandei aquele texto, né, que em Apocalipse fala: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, Uhum, nos fez reis e sacerdote para Deus e Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Então, Jesus, com o sangue dele, nos fez reis e rainhas, sim, né? Rainhas, donas de um poder, né? Como é que eu posso dizer? A gente tem autoridade sobre algumas coisas, né? sim, E a gente pode usar ao nosso favor ou contra nós, sim. né? Então, já que a gente está falando de Esther, quais os exemplos, então, de Esther que a gente pode usar para o nosso reinado, né? Para nós como rainha? Que exemplos que a gente pode usar, Pri? Eu coloquei aqui quais as características da Rainha Esther para as mulheres de hoje. Isso. Simpatia, humildade e educação. Esther conquistou a todos com a sua humildade. Ela chegou lá humilde, que nem eu tinha falado, super simpática, educada, e ela conquistou. Ela não precisou usar da beleza dela para se Uhum. tornar alguém ali no palácio, né? Ela não Uhum. precisou É. usar isso. Empatia, cuidar dos outros sempre, sentir a dor alheia. Esther, ela nunca deixou de cuidar dos seus. Então, mesmo quando ela virou rainha, ela continuava cuidando de Mordecai. Ela continuava preocupada com o que se passava com ele, né? Ela não deixou status subir a cabeça dela. E quando ela teve a oportunidade, ela cuidou do povo, né? Ela, Ela ela cuidou do podia, é que povo. nem aquela hora eu falei, ela podia ter se poupado, tipo, nossa, eu já tô livre, né? Já que eu sou Sim. rainha, já tô livre. Não, ela quis fazer alguma coisa, ela se pôs no lugar do povo e mesmo assim foi lá e intercedeu pelo povo Não, também, né? exatamente. Ela se colocou também à frente, né, Lei? Tipo, ela Uhum. entrou na frente, ela podia que nem você falou, não, eu já tô aqui, eu já sou rainha, não preciso passar por nada disso. Tipo, vocês que se Uhum. virem aí, porque o meu lugar já tá É garantido isso. aqui. Ninguém sabe que eu sou Gia, tô aqui, ok? Ninguém precisa saber. Uhum. Quem vai provar Quem é que que vai entrar aqui para me matar? quem é que vai provar que eu sou, né, da mesmo, É, tipo, digamos, da mesma laia que vocês? Tipo, é, sou rainha, desculpa, meu bem, não. Ela se colocou, como é, você falou, à é, frente, né? Ela se colocou ali à frente. exatamente. Ter bom caráter. Ela não se deixou corromper pelo status, o poder e o título, não lhe subiu a cabeça. Ela guardou os seus princípios. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante que eu vejo que ela ouve o tio dela, né, tipo, o primo dela, Uhum, Mordecai, né, mesmo depois de ser rainha, ela uhum. continuou ouvindo os conselhos dele, ela Sim, continuou verdade. ouvindo o que ele tinha para dizer. Ela poderia não fazer Uhum, nada daquilo, a gente falou, mas ela uhum, continuou ouvindo ele, né? Ela continuou uhum. usando ali, tipo, bom caráter, aquilo que ele foi ensinado antes, né? Mesmo por tudo que ela já tinha passado. Acho interessante que você falou, Exatamente. a gente às vezes se acha, tipo, a rainha te coloca lá os vários textos, mas quando eu li também É, achei muito interessante que ela sabia que existia alguém acima dela e também sabia que existia é, alguém abaixo que precisava ser cuidado. Em nenhum momento ela uhum, usou de soberba, né? Tipo, eu é, vou entrar lá no rei porque eu sou rainha. Não, ela sabia que existia alguém uhum, ali acima dela e que ela precisava uhum. respeitar aquela pessoa, Exato. da mesma forma que ela precisava respeitar o povo também, né? Ih, Acho que travou. travou a sua Agora eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Pode ir, Pri. ainda. Acho que a sua deu uma Acho que tá travada. indo. Então, É. eu achei isso muito interessante, que ela em nenhum momento Uhum, ela deixou subir nada da cabeça. Ela entendeu. Existe alguém uhum, acima de mim, existe alguém abaixo que precisa.
dos meus cuidados, né? Que precisa ser cuidado e eu preciso cuidar deles. E aí Uhum. ter aqui embaixadora, representante do seu reino de verdade. Lute pelos seus propósitos de Deus na sua vida, na sua casa, que é o seu palácio, na sua cidade ou país. Não seja covarde. Então, eu acho que quando Deus nos dá um propósito, a gente tem que ir lutar realmente, colocar realmente, que nos fala, tipo, a nossa cara para bater, porque, tipo, se é de Deus, se tá ali, ela sabia que ela tinha, que nem ela pediu para orarem por ela, para jejuarem com ela, porque ela Uhum. sabia que existia um propósito em tudo aquilo, né? Ela estava ali com um Uhum. propósito. Então, acho que a gente tem que É. realmente lutar E o por aquilo palácio que a gente dela acredita. era, e o palácio dela era a casa dela, né? É Era a onde, casa dela. nosso palácio é a nossa casa, Sim, né? A gente tem que saber dos nossos posicionamentos, não perder o nosso caráter dentro de casa e manter os sim. princípios e sermos embaixadoras do reino de Deus dentro da nossa casa também, E né? aonde formos, né? Tipo, Aonde acreditar formos. em aquilo que a gente realmente tem convicção, né? Em sermos embaixadoras no Uhum. nosso lar e onde nós estivermos. E aí tem aqui também É isso mesmo. força e coragem. Aguente as partes chatas. É que eu coloquei mesmo estar sendo pressionada, não usou de sua autoridade. Ao contrário, foi sensível e fez o que era certo, buscando em Deus a melhor estratégia. Isso acontece com a gente também. A gente às vezes está passando por um apuro, alguma coisa, e a gente quer usar de nós, né? Tipo, da nossa força, eu Uhum. sei, eu sou capaz, eu posso fazer. Ela não, ela teve o Uhum. momento dela ali, ela foi buscar em Deus o que era melhor, o melhor Ela se humilhou. para poder resolver. Ela se humilhou, exatamente. Ela não foi com a Uhum. força dela. A gente tem às vezes isso, né? É. Tipo, eu tô passando por alguma Uhum. coisa, eu preciso resolver, eu preciso fazer, tem algum apuro e a gente quer Uhum. fazer por nós mesmos. E Esther não, ela Verdade. foi realmente buscar em Deus, né? Ela usou a estratégia Verdade. de Deus para isso. Verdade. Deixar a glória de Deus brilhar através de você. Esther usou o que tinha para fazer o melhor ao próximo, não esqueceu do seu real propósito. Isso é uma coisa que também a gente não pode esquecer, né? A gente às vezes está fazendo as coisas, fazendo e se perde no meio do caminho. Por que que eu estou fazendo isso? Né? Qual é o sentido, o propósito disso? Então, Esther, independente de qualquer condição, ela não esqueceu do propósito dela, por que que ela estava ali. Uhum. Era para o povo dela, era para estar ajudando, né, o povo dela. Então Uhum. a gente não pode esquecer o nosso real propósito na caminhada, independente da dificuldade, da pressão, Exato. do que está acontecendo, a gente tem que estar ali, firme no nosso propósito. Deixa eu ver aqui Uhum. se temos alguma coisa. Estratégia. Não agir por impulso, que foi o que eu falei. Esther levou o povo a se humilhar, orar, jejuar e buscar ajuda do alto. Então, a nossa estratégia realmente tem que vir do Senhor, né? Tem que vir a gente. Eu não sei o momento em que cada pessoa está passando, mas eu acredito que todo mundo já passou ou passa por algum momento difícil, por algum momento de pressão, algum momento. Eu já passei por isso também, por algum momento Uhum. complicado na vida. Então, a gente tem que buscar estratégia em Deus, né? Que foi o que ela fez: Uhum. orar, jejuar, buscar Foi. ter a sabedoria de Esther, Verdade. né? Porque a gente às vezes Uhum. acha que pode resolver as coisas e não nos cabe a nós resolver. É o que eu falei, Deus às vezes tem um Uhum. propósito muito maior do que o que a gente imagina com aquilo e a resposta vai estar nele sempre, né? Sempre Uhum. buscar no Senhor. Ousadia. Exatamente. Ação é isso que fará a diferença. Esther agiu com delicadeza e sabedoria, mas agiu. A gente falou, existe um momento certo para todas as coisas. Ela buscou no Senhor, aí ela fez aqueles banquetes que ela tinha feito. Aí a gente falou, É, foi, amansou ela ela todo, fez uma estratégia. todo. Ela não chegou pro rei e falou: Rei, você não acredita o que está acontecendo, né? Que talvez é o que a gente Desesperada. faria, né? Exatamente. Não, ela foi, fez 3 dias de jejum e fez um banquete. Quem teria essa paciência? Fala pra mim. Não, e sem contar, né? Que tipo, você esperar, que a gente falou, esperar no Senhor, orar, jejuar, você sabendo que seu Uhum. povo vai morrer, seu parente vai morrer. É tipo assim, meu tio vai morrer Ou daqui a você vai pouco, morrer ou também, você vai né? morrer. Aí você disse que eles falou, desesperado assim, ai, rei, você não sabe. Olha, É. eu nunca tinha te falado antes, mas então, o meu povo, sabe aquele lá? Vai morrer e eu vou morrer É. junto. Não, ela esperou, ela buscou estratégia no Senhor. Ela teve a paciência, Verdade, o tempo para isso, verdade. né? Ela fez um banquete.
depois fez um outro banquete. Ela não foi, Uhum. tipo, colocou a carroça na frente dos bois, que nem falam, tipo, ela foi no É, é, tempo do Senhor, coisas que a gente não consegue às é. vezes esperar, né? O tempo do Senhor, Uhum. que não é o nosso tempo, né? Tipo, a gente chega já desesperada, Uhum. atropelando tudo, passando por cima, tentando resolver, e nem Uhum. sempre é assim, né? Tipo, o tempo do Não. Senhor não é o nosso tempo e a gente quer que as coisas sejam do nosso modo. Ela tinha tudo para Uhum. realmente estar desesperada ali, se jogar nos pés do rei, que nem tipo, falou, ah, socorro, você pode me ajudar? Eu vou morrer. Não, mas ela fez tudo aquilo. E eu coloquei aqui por último esperança. Mesmo que a situação pareça perdida, jamais deixe de crer e lembre-se que Deus, quem é Deus em sua vida, né? A gente muitas vezes esquece, parece que não, mas às vezes esquece, né? Dependendo da situação que a gente está passando ou do que Uhum. acontece com a gente, acho que cada um tem realmente uma situação. Às vezes a minha situação é pior que a sua, ou a sua situação é muito pior do que a minha, e a gente Uhum. se coloca, tipo, esquece de que Deus, quem é Deus, e Ele é quem pode resolver, ou Ele é quem vai fazer, Ele quem pode fazer todas as coisas muito melhor do que a gente, né? A gente às vezes Verdade, esquece, com o verdade. nosso desespero, com a nossa afobação, a gente esquece de, às vezes, orar, esperar o Senhor Uhum. responder, que não é no nosso tempo, esperar que Ele nos dê a Uhum. estratégia correta para sair de alguma coisa, né? Então, eu acho É, que a esperança também é uma das coisas, sem contar a humildade também, de Esther, que nos falou que ela teve é, ali, ela se humilhou, né? é. Foi orar. E eu acho, e a esperança é tão fundamental quanto a fé, na minha opinião. Porque às vezes você tem fé, mas se você tem fé, mas você não tem esperança naquilo, você acaba perdendo a fé, Sim, né? porque você acaba Você tipo, não, é impossível Deus fazer isso, é impossível. Você perdeu a esperança, travou. perdeu a fé. É, tô ouvindo E agora. você acaba não acreditando que aquilo vai acontecer, né? Aquilo que você falou, Exato, tipo, a esperança é tão importante quanto a fé. Se você é não verdade. tiver esperança realmente, tipo, não vale nada, eu tenho fé, mas realmente você tem, tipo, você acredita, né? Tipo, de que Deus vai Uhum, mudar a sua história, uhum, de que Deus vai mudar aquela situação, uhum, de que há um propósito exato, naquilo que você está passando, né? A gente tem que realmente exatamente, acreditar que há um propósito em todas as coisas. Se eu creio no Senhor, exatamente. eu tenho que acreditar que tudo aquilo que eu estou passando há um propósito. Se eu cheguei aonde eu estou É. agora, há um propósito. Isso, eu vou pegar esse ganchinho seu aí para colocar o versículo que eu falei para você, né? Que é o versículo que Uhum, no livro todo de Esther mais me chama a atenção, que é o recado de Mordecai para a Esther, né? Que ele fala, ó, não pense que por você morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro para ajudar os judeus, e eles serão salvos, mas você e sua família morrerá. Mas quem sabe, talvez você não tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Essa uma outra versão. Esse versículo me pegou uma vez em algumas situações, e até hoje eu me vejo nele no seguinte, que às vezes a gente é colocado em determinadas situações e sim. a gente acha que ou é culpa de Deus, ou é culpa do acaso, ou é sorte, ou é azar. Uhum, Não, Deus exatamente. tem um propósito nessa situação. Deus tem um propósito de me colocar onde Ele me colocou. Deus Sim, tem, hoje, por exemplo, né, eu já falei, inclusive, na última live, mas hoje, por exemplo, eu faço o curso de serviço social, né? No começo, quando eu escolhi o curso, eu achei que era um curso que parecia comigo, que tinha alguma coisa a ver e tal. Eu, na verdade, queria psicologia, mas eu falei, meu, eu não vou ficar 5 anos estudando presencial, eu não tenho mais idade para isso. Eu ficava pensando, né? Falei assim, vou pegar algum curso mais leve. E aí fui para o serviço social. Hoje, eu descobri que Deus me colocou lá. Que sim, tudo isso Deus tem um propósito, tanto pro meu como chama? Pro meu atual, né, pra minha situação atual, quanto sim, pro meu futuro. Não meu, mas exatamente. de muita De gente. muita gente. Houve um propósito em tudo isso, né? Então, quando a gente deixa Deus escolher por nós, quando a gente deixa Deus nos colocar no lugar que Ele quer colocar, sempre tem um propósito. Sim, E exatamente. sempre o propósito dele vai ser honrado.
né? Tem o texto lá de Jó que fala assim, né? Eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, o que Deus planejou, está planejado e ponto final, Sim. entendeu? Pode E falar. foi aquilo que você falou, né? Tipo assim, não é só pra você, você hoje tá ciente que Deus te colocou ali, mas não é só pra você, né? Tipo, Uhum. estão É, envolvendo outras pessoas. Às vezes a gente não entende o porquê que a exato. gente tá ali, achando que é só por causa da gente, porque que eu estou Uhum. passando por isso, mas às vezes envolve muito mais É, pessoas, que nem, tipo, Esther todo chegou mundo. aonde ela chegou, virou rainha, mas não era por causa dela somente, existia um É, povo é, atrás, né? é, Existia algo é. a mais. Então a gente às vezes tem que tentar entender, não é porque eu estou passando isso, é qual o propósito de eu Uhum. estar passando por isso, Isso, exatamente, né? exatamente. Por que Deus me colocou neste lugar? Ou às vezes, por que Exatamente. Deus me colocou nesse lugar de honra? Ou por que Deus me colocou nesse lugar de desonra? Né? Que você pode Exatamente. ver também Mordecai, né? O Mardoqueu, o Mordecai estava num lugar, ele era totalmente humilhado e de repente ele foi exaltado. Sim, Amã, no lugar de exaltação, de repente, pum, humilhado, né? É Deus quem exalta, é Deus quem humilha, é Deus quem exatamente. faz. Então, E a gente tem que se a aprender gente pensar, exatamente, com se a as gente situações. pensar que tudo tem um propósito, a minha vida, o que eu estou fazendo tem um propósito, eu, inclusive, vou ser até mais feliz, porque eu sei Sim, que eu estou vivendo a vontade de Deus, né? Eu acho que era exatamente. esse o recado que a gente queria passar, né, com a rainha Esther, né, com a Estherzinha aí como chama, para acompanhar a gente, para, como chama, é, aparecer, estrelar a É, live dormindo mais, aqui. a pessoa mais nova da live. E é isso aí, né? Eu queria que todo mundo aprendesse com isso. Quem quiser comentar, mandar mensagem para mim ou para Pri, comentar sobre essas lições aprendidas hoje. Acho que a gente tem muita coisa para aprender É, nisso. Se vocês quiserem também que a gente mande o resumo que a gente fez, a gente manda também. Tá entender, né, bem? Lei, que nem você falou Coisa, que mas... Deus, entender, né, Lei, que nem você falou que Deus nos coloca em determinados lugares para cumprir o seu propósito, né? A gente tem que Exato, entender que isso, exato. seja alto no lugar, tipo, mais alto ou no lugar mais baixo, Deus tem um propósito, Uhum. a gente precisa entender isso, Isso, né? Que algo ele isso. vai fazer não só com a minha vida, mas com a vida de outros também Uhum, que estão à nossa volta e uhum. que realmente precisam que estejamos ali naquele momento. É verdade. Até a última mensagem que apareceu aqui é da Lu, que ela fala assim, né? Deus é especialista em tomar ninguém, né? Ou seja, alguém e transformá-lo em alguém. Ah, e tomar ninguém e transformá-lo em alguém especial. Sim, Assim ele fez com Esther e com tantas outras mulheres. E pode fazer com a gente também, né? sim, por É que isso que a Lu tá não? falando. E realmente, é, A gente vai eu ter queria que agora entender. eu queria fazer uma oração agora, né? Amém. Pedir que o Espírito Santo fale conosco através dessa palavra, tá bom? Amém. Vou orar rapidinho aqui. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e te agradecemos, Senhor, por mais este momento juntas, de Amém. compartilhamento da Tua palavra, de estarmos, Senhor, falando sobre Ti, sobre a Tua palavra e sobre todos os Seus propósitos em cada uma de nossas vidas, Senhor. Amém. Eu te peço, Senhor, ajuda as minhas irmãs, as que estão aqui, Senhor, ouvindo aqui com a gente, a encontrar o seu propósito, Senhor, a saber qual o propósito que elas têm nessa vida e para que foram colocadas lá. E que, como Esther, Senhor, a gente possa, Senhor, na hora que for exprimida, na hora que for amassada, mesmo assim a gente exalar o bom perfume de Cristo, Senhor. Amém. Nos ajuda. Isso não é fácil, Senhor, não é fácil. É. Mas nós queremos ser assim, para a tua honra e glória, em nome Em de nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Tchau para Amém. todo mundo aí, pessoal que está por Tchau. aí. A gente se vê, a gente se fala. Sexta-feira que vem, a gente vê o que Deus proverá. Jeová Jireh. Ai, Amém. meu Deus, o lacinho dela aí. Tchau, Pri. Tchau. Um beijo. Beijo.